Bom dia mais uma vez a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao segundo Congresso Internacional de Pesquisa. Nós vamos dar continuidade à nossa programação prevista, iniciando aqui agora o colóquio professor Paulo Bonavides. Temos a grata satisfação de receber aqui, na nossa Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Direito, o professor Dr. Antônio Carlos Klein. Professor Dr. Antônio Carlos Klein, eu vou fazer uma breve apresentação do currículo dele. Está aqui ao meu lado. Professor Antônio Carlos Klein é professor da Universidade de Fortaleza, Unifor, é juiz de Direito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, TJCE, exercendo a titularidade da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas de Fortaleza. Atualmente, atua principalmente nos seguintes temas: ciência política e filosofia do direito, sendo autor de várias obras jurídicas e literárias, dentre as quais esse livro, que é um livro da biografia exatamente do nosso homenageado, professor Paulo Bonavides, volume que contém, portanto, a biografia desse grande jurista e constitucionalista, uma obra publicada em 2003 pela Fundação Demócrito Rocha. Professor Klein, a palavra é sua. Fique à vontade para... Se eu puder passar o microfone, claro. Seria interessante, professor. Claro. Pronto, obrigado, professor Flávio. Agradeço, em primeiro lugar, o convite que o senhor me fez para participar deste evento. E, falando desse livro, esse livro saiu quando, do centenário da Faculdade de Direito, em 2003, me pediram para trazer para o evento, que estava também sendo o ano do falso octogenário do Bonavides. Eu já vou explicar essa questão. Hoje, este é o ano do falso centenário do Bonavides e 120 anos da Faculdade de Direito. Vou deixar essa curiosidade, daqui a alguns minutos eu explico. Bom, o Paulo Bonavides é uma pessoa extremamente querida aqui. A geração mais nova, infelizmente, não teve a oportunidade de conhecer, mas conhece esses aqui que foram alunos dele. Felizmente, nós estamos a um aperto de mão. Vocês estão a um aperto de mão deles. E nós, por conta deles, estamos a um aperto de mão de todos os grandes juristas do século XX. O Paulo foi uma pessoa que venceu pelo estudo. É por isso que eu o admirava e escrevi a sua biografia. Eu tenho, para começar, gostaria de começar ilustrando um episódio que eu vivenciei. Certa feita eu fui para Portugal e antes eu sempre passava uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, no sítio do professor Paulo, lá na Lagoa Redonda. E aí, quando eu passei, anunciei: professor Paulo, eu estou indo para Portugal. E aí ele imediatamente disse: você vai, me faça uma gentileza. Leve esse livro aqui para o professor Jorge Miranda. Aí eu não podia me negar. Então eu tive que arrumar no meu roteiro uma passagem pela Faculdade de Direito de Lisboa. Quando eu chego na Faculdade de Direito de Lisboa, eu não fazia a menor ideia de onde é que era a sala do professor Jorge Miranda. Então, lá na entrada, na secretaria, eu tento me informar quando passa um senhor que eu não conhecia. E eu o abordo porque me parecia um professor. E aí eu digo: olha, eu estou aqui com esse livro do professor Paulo Bonavides para entregar para o professor Jorge Miranda. Esse senhor imediatamente parou o que estava fazendo e disse: vem comigo. E circulamos a faculdade durante uns 15 minutos, conversando para cima e para baixo, até que encontramos o Jorge Miranda. Ele se despediu de mim e depois eu fiquei sabendo que era o Marcelo Rebelo de Sousa, que meses depois se tornaria presidente de Portugal. Era professor da Faculdade de Direito. E meses depois, ele parou o que ele estava fazendo porque ouviu o nome Paulo Bonavides. Daí, eu gosto muito de usar esse episódio para ilustrar quem ele é.
e o prestígio que ele tem. Quando você entra na Faculdade de Direito de Lisboa, existe uma placa dos professores homenageados, doutores honoris causa. 700 anos de faculdade, você não tem, salvo engano, 20. E o Paulo Bonavides começa com Leão de Gui. E no meio está ali Paulo Bonavides, no meio de 20 em 700 anos. São os doutores honoris causa da Faculdade de Direito de Lisboa. Bom, Paulo Bonavides nasceu em 10 de maio de 1925. Portanto, o centenário dele vai ser em 2025. Filho de Fenelon Bonavides e Hermínia Fernandes Bonavides. Ele foi o 13º filho de 14 que eles tiveram, Fenelon e a Hermínia. Mas desses 14, só 6 chegaram à vida adulta. E como o 14º faleceu, Paulo se tornou o caçula dos 6 vivos. Certo? O pai dele, o Fenelon, faleceu em 11 de abril de 1933, antes do Paulo completar 8 anos de idade. E, por conta disso, logo em seguida, o tio materno, Sebastião Fernandes, sofreu perseguições políticas. Ele tinha um cargo público, e era opositor ao prefeito de Patos, que tinha sido eleito, começou a ser perseguido, até que o prefeito conseguiu transferir ele para Fortaleza. Como ele passou a ser o grande apoio da irmã Hermínia, a Hermínia resolveu vir com ele para Fortaleza e veio com os filhos, os 6. Pois o Paulo Bonavides chega em Fortaleza em 1934, 35. Quando ele chega em Fortaleza, ele vai tentar estudar no Liceu do Ceará, que era a melhor instituição de ensino do Estado. Ele era um prodígio, ele era muito adiantado, mas aí, agora vocês vão saber o porquê do falso centenário. Mas tinha uma idade mínima lá, que era de 11 anos. Em 35 ele estava com 9. Ainda incompletos, né? Porque só ia fazer 10 em maio. E aí o tio dele, não é culpa dele, o tio dele resolveu fazer o que hoje os jogadores de futebol fazem, né? O famoso gato. Ele tinha um irmão, Aloysio, 2 anos mais velho, de 23, e aí eles eram muito parecidos, os dois louros dos olhos azuis, e o Aloysio era mais baixo para 11 anos, então os dois tinham mais ou menos o mesmo tamanho. Aí o tio colocou uma certidão idêntica dos dois para dizer que eram gêmeos, e eles se tornaram gêmeos. Assim, por isso aí que tem um documento de 23, certo? Ressalvo novamente, isso aí não foi... Não teve, Paulo Bonavides não teve participação. Está prescrito. E está prescrito. Bom, em 1938, quando ele tinha 13 anos de idade, ele ingressa nos quadros do jornal O Povo, como jornalista. 13 anos. Ele foi fazer um teste, abriu uma vaga, ele veio no jornal, tinha uma vaga, ele já queria ajudar. 13 anos de idade já queria ajudar. Não era trabalho infantil escravo, não, pessoal. Ele mesmo que saiu, vou tentar contribuir aqui para a renda familiar. Foi lá e entrou para a seleção. Quando ele entra, o Paulo Sarazate, que era o redator-chefe, genro do Demócrito Rocha, que foi o fundador do jornal O Povo, ainda era vivo aí. O jornal O Povo tinha sido fundado 10 anos antes, em 1928. Em 1938 ainda era vivo o Demócrito Rocha, e o Paulo Sarazate era o redator-chefe. Paulo Sarazate, que inclusive se tornou depois governador do Ceará. O Paulo vê o Paulo Sarazate vê o Paulo Bonavides entrando e diz: menino, o que você está fazendo aqui? Não, é porque eu vim para essa seleção. Não, pode ir, isso aqui é para uma coisa séria, para jornal. O Demócrito entra e ouve a conversa. Não, Paulo, deixa o menino fazer a prova. Ele fez, obviamente as provas não eram assinadas. Depois chamaram
e leram a prova, o teste, né, da matéria, quem teria redigido melhor a matéria que foi colocada. E aí tinha sido o Bonavides. Aí o Demócrito Rocha aproveitou para tirar sarro com o genro, né? Olha aí, leia isso aí agora, o que você acha? Então ele passa a ser jornalista com 13 anos de idade, profissão que ele exerceu até o fim da vida, escrever artigos, colunas. E aos 17 anos, em 1942, ele entra na Faculdade de Direito de Ceará. Ainda não existiu o UFC. O UFC foi criada em 54. Ela vai fazer 70 anos para o ano, mas a Faculdade de Direito já existia desde 1903. Então, ele entra na Faculdade de Direito de Ceará e em 1944, quando ele está cursando o segundo ano, a Nieman Foundation, que era uma instituição americana, oferece uma bolsa de estudos para o jornal O Povo, que indicasse um de seus jornalistas para fazer um curso de um ano em Harvard. O Demócrito pergunta se o Paulo Sarrazati quer ir, o Paulo Sarrazati diz que não, porque já estava iniciando os projetos políticos dele, e aí ele passa para o Bonavides, que vai. E lá em Harvard, o Bonavides estuda com grandes nomes, como, por exemplo, Roscoe Pound, um dos maiores referenciais do realismo jurídico norte-americano, né? Roscoe Pound, Oliver Wendell Holmes, Benjamin Cardoso, Jerome Frank, entre outros. O Roscoe Pound era foi professor do Bonavides, também um russo chamado Sorokin, que Piotr Sorokin, exatamente. Tem outros. E ele aproveita e também faz entrevistas, né? Não deixa de estar lá, um correspondente internacional do Povo, faz uma série de entrevistas também com várias celebridades, inclusive entrevista Upton Sinclair, que é um escritor norte-americano, célebre na época, de esquerda até, hoje você não vê mais isso nos Estados Unidos, mas era nos anos 40. Entrevista o Nelson Rockefeller, que era um dos coordenadores desse programa de integração e que depois se tornaria governador de Nova York, o Nelson Rockefeller, neto do John Rockefeller, o patriarca que inaugurou a dinastia, foi governador de Nova York e vice-presidente dos Estados Unidos, o Nelson Rockefeller. De volta ao Brasil em 1945, o Bonavides chega no dia 30 de outubro. Ele volta pelo Rio de Janeiro. Um dia antes da deposição do Getúlio Vargas, da fim da era Vargas de 30 para 45. Ele encontra o Rio de Janeiro coalhado de tanques, aquela efervescência. E aí ele decide ficar no Rio para se formar pela então Faculdade de Direito do Brasil, que depois se tornou, eu acho que é o UERJ, né? Não é o UFRJ, não. UFRJ. É o UFRJ, a Faculdade de Direito do Brasil? Bom. E ele se forma por lá. Ele fica por lá de 45 a 48, né? E lá estuda também com grandes nomes do direito brasileiro, como, por exemplo, Joaquim Pimenta, que é o maior referencial do direito do trabalho até hoje, né? Pedro Calmon, Hahnemann Guimarães, dentre outros. E nesse período ele trabalhou na Associated Press, a agência de notícias, lá no Rio, e escreveu mais de 400 artigos e também, estando no Rio de Janeiro, entrevistou várias personalidades públicas, o Vargas, o Prestes, o Zé Linhares, que era o ministro do STF, cearense também, de Guaramiranga, e o George Marshall, que era do Plano Marshall, o general americano,
mandou uma visita do Roosevelt, ele ficou ao lado do George Marshall, ele conversou com ele, etc. Nesse período, o Bonavides escreve o seu primeiro livro, ainda na faculdade, que foi sobre a sua experiência nos Estados Unidos. Ele escreve um livro chamado Universidades da América, que teve o prefácio do Gilberto Freire. E com esse livro ele ganhou o prêmio Carlos de Laet da Academia Brasileira de Letras em 1948. Quando ele se forma, aí aparecem 3 principais opções. A Associated Press oferece a ele um cargo em Nova York, para ele trabalhar lá. No Rio de Janeiro aparece um escritório de advocacia que também lhe oferece. E a terceira opção era voltar para Fortaleza. Aí ele atendeu o pedido da mãe dele e veio para cá. De volta a Fortaleza, ele retoma a colaboração direta com o jornal O Povo e torna-se assistente do professor Aribaldo Costa, um grande penalista aqui do Ceará, uma referência, um nome de referência nacional, juntamente da mesma geração do Nelson Gria. Nelson Gria dizem que, inclusive, veio ao Ceará para conhecer o Aribaldo Costa. Ele contou isso com o Feliciano Carvalho, pai. Ele se torna assistente do Aribaldo Costa na cadeira de introdução à ciência do direito. E também, ao mesmo tempo, simultaneamente, ensina no Justiniano Serpa e no Lourenço Filho. E aí publica ainda mais dois livros nesse período, que são, me permita aqui pescar esses livros aqui que ele publica nesse período. Ele publica em inglês, The Golden Age of Journalism in English Literature, a Era de Ouro do Jornalismo na Literatura Inglesa, e no ano seguinte, O Tempo e os Homens, que é uma coletânea dos ensaios e crônicas que ele vinha escrevendo, né? Em 1952, começa um caso de amor do Paulo Bonavides com a Alemanha. Foi nesse ano que ele fez a sua primeira viagem ao país de Goethe, e foi a convite do professor Harry Meyer para ensinar uma disciplina lá, um seminário que teve sobre... ensinar literatura brasileira num seminário que aconteceu em Heidelberg, o Seminário Românico de Heidelberg. Então ele vai, e ali ele trava a amizade com uma série de pessoas, como 7 professores, como Walter Jelinek, filho do Georg Jelinek, que foi provavelmente o maior nome do direito do século XIX, Conrad Hess, que escreveu o Gilmar, a Força Normativa da Constituição, Gilmar Mendes, inclusive, traduziu, Theodor Wilwig, que era um dos pandectistas, né? Não, Windscheider era o Windscheider era pandectista. Ernst Forsthoff, Martin Krieler, Charles Stern, Ulrich Klug, Friedrich Miller, que é O Povo, um livro fantástico, indispensável vocês lerem. E também o espanhol Felipe Gonçalves Vicente, entre outras pessoas. Todas essas amizades começaram a ser travadas a partir dessa primeira viagem para a Alemanha em 1952, para Heidelberg, para ministrar esse curso de literatura brasileira no Seminário Romano, que aconteceu lá. Reza a lenda que o Bonavides, nessas estadias, teria adquirido obras, ele inclusive me disse, livros que teriam pertencido ao Kelsen. Pelo menos a pessoa que o livro que vendeu para ele disse isso, que era da biblioteca do Kelsen, que quando o Kelsen sai de lá, não consegue carregar. Então, pode ser que nós tenhamos livros do Kelsen na biblioteca dele, depois isso precisa ser devidamente verificado. Falar com a Dona Ieda, viúva dele, para a gente ver se a gente consegue alguma identificação desses livros. O Bonavides, inclusive, me disse uma coisa, Flávio, que eu guardo no coração. Fui uma vez conversando com ele, aí ele disse, deixei de comprar e não encontrei mais. Aí ele disse,
Meus maiores arrependimentos são os livros que eu não comprei. Passar, essa coisa, passa ali, olha o livro, paquera. Não, amanhã eu venho comprar, não encontra mais. Mal de bibliófilo. Bom, o constitucionalista e cientista político Paulo Bonavides, portanto, nasce aí, começa a nascer aí em 1952 na Alemanha. Começou a ser gestado a partir dessa primeira viagem a Heidelberg. Até então, não havia ainda amadurecido essa ideia de se tornar um cientista político e constitucionalista. Quando ele regressa na Alemanha, já no ano seguinte, quando ele regressa da Alemanha, em 1953, no ano seguinte, ele reata o namoro com uma moça que ele havia conhecido em 1950, quando ela visita Fortaleza, que era da terra dele, chamada Ieda Vanderlei Sati, com quem se casa. Eles tinham uma prima em comum, aliás. A prima dele também era prima dela por outro lado. Eles se casam em dezembro de 1954, ela passa a chamar Ieda Sati do Bonavides e tem 7 filhos. O Paulo Júnior, Vera, Clóvis, Gláucia, Doralice, Marília e Márcio. Em 1955, Paulo Bonavides publica Dos Fins do Estado e é o orador da delegação brasileira no Encontro Internacional de Jornalistas em Helsinki, na Finlândia. Nesse mesmo ano, ele visita a União Soviética e faz a sua segunda viagem à Alemanha. Em 1958, ele ingressa na Faculdade de Direito da UFC e toma posse da Cátedra de Teoria Geral do Estado, defendendo, na época era assim que se fazia, o concurso era junto com a defesa de uma tese de livre docência. Essa tese de livre docência é um dos seus livros mais sérios, do Estado Liberal ao Estado Social. Então, conjuntamente, ele se torna um professor livre docente, que era, na época, o equivalente a doutor. Depois, as regulamentações, as normatizações posteriores mudaram isso. Hoje a gente é doutor, mas na época o livre docente era um doutor, alguns consideram até mais do que um doutor, né? Então, e o concurso era feito assim, dessa forma. Ele ganhava a livre docência e também no mesmo concurso ele obteve a cátedra e tornou-se professor. Ele volta à Alemanha numa terceira viagem ainda no final dos anos 50 e início dos anos 60, e em 1964 começa um período de regime militar no Brasil, né? E o irmão mais velho dele, o Aníbal, lembra-se, eram 3 homens e 3 mulheres que sobreviveram, né? O Aníbal Bonavides era um conhecido líder comunista. É o maior nome do comunismo, do PCB aqui no Ceará. O falso gêmeo, né? Hein? Falso gêmeo, né? Não. O Aloysio era o falso gêmeo. Era o falso gêmeo. O Aníbal era o mais velho. O Aloysio era que era o falso gêmeo. Isso aí. E o Aníbal, obviamente, começa a sofrer uma certa, vamos usar um eufemismo, uma certa perseguição. Inclusive, o Aníbal tem uma neta que hoje é deputada federal pelo Rio Grande do Norte, que é a Natália Bonavides. Excelente parlamentar. Uma excelente parlamentar. E o Bonavides não era comunista, nem era de direito. O Bonavides sempre foi uma pessoa que teve um posicionamento político, vamos dizer assim, mais de centro. Ele respeitava ideias da esquerda, ideias da direita, mas ele não tinha uma prevalência. Então, ele também tinha críticas à esquerda e à direita. Então, era um homem de centro. E com a mãe dele, Dona Hermínia Interavini, ficou muito preocupada e pediu que o Bonavides tentasse ver que acontecesse um mal maior. O Aníbal Bonavides teve garantias pelo respeito que os militares tinham com ele, com o respeito que ele tinha adquirido
conseguiu que o irmão dele não sofresse. Ele havia sido preso, a mãe dele pediu isso quando o prenderam. Ele conseguiu que dias depois o irmão dele pudesse ser solto. É interessante que os militares não leram o livro dele, Ciência Política, que tinha saído nesse mesmo ano, e que lá ele criticava o que era golpe. Se você lesse direitinho o que ele fala de golpe, era exatamente o que tinha acontecido em 64. Ainda bem que ele não tinha uma interpretação de texto e hermenêutica ali, né, tão boa para entender ele ali. Aliás, Ciência Política sai em 67. Em 1969, publica Crise Política Brasileira. Em 73, publica Reflexões Política e Direito. E também textos políticos em coautoria com o professor Roberto Amaral. Em 1974, Dona Hermínia Bonavides, mãe de Paulo, falece. Em 1977, ele recebe o título de cidadão cearense, né? Paraibano de Paz, recebe o título de cidadão cearense. Em 1978, ele torna-se professor de Filosofia e Direito do Estado no curso de mestrado da Faculdade de Direito da UFC, foi onde nós fomos alunos dele. Em 1979, a fundação do Instituto Brasileiro de Direito fundada. A fundação do Instituto Brasileiro fundado o Instituto Brasileiro de Direito Constitucional e o Paulo Bonavides é o primeiro presidente, foi eleito o primeiro presidente dessa fundação, o IBDC. Em 1980, ele lança Direito Constitucional, obra que, a partir da 4ª edição, começa a receber o título de Curso de Direito Constitucional. Torna-se, em 1981, membro do Comitê de Iniciativa que fundou a International Association of Constitutional Law. Recebe a medalha da abolição em 1982. Nesse mesmo ano, foi professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Colônia, Alemanha, novamente. Em 1984, ele foi professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Knoxville, Tennessee, Estados Unidos, e publicou Formas de Estado e de Governo, e também traduziu a correspondência Kelsen-Klug, desses dois grandes juristas, sob o título Normas Jurídicas e Análise Lógica. Em 85, é convidado a compor e, posteriormente, renuncia à Comissão de Estudos Constitucionais, que ficou conhecida como Comissão de Notáveis, que teria escrito uma espécie de projeto de Constituição que depois foi descartado pela Assembleia Constituinte. Ela era presidida pelo Afonso Arinos, inclusive. Escreveu nesse mesmo ano Política e Constituição, Os Caminhos da Democracia. Torna-se membro do Conselho Editorial do jornal Povo, em 85. Lança Constituinte, Constituição, Democracia, o Federalismo, um dos temas mais caros para ele, Federalismo e Regiões, e a Crise Contemporânea, esse livro em 1986. Em 1988, lança Demócrito Rocha, Uma Vocação para a Liberdade, e também escreveu uma obra gigantesca, 11 volumes, que ocupa uma estante inteira de uma prateleira de livros, chamada História Constitucional do Brasil. Claro que tem muito material de texto, mas comentado, organizado tudo. Em 1989, é inaugurado o edifício do professor Paulo Bonavides na sede da Escola Superior de Advocacia da OAB. E ele foi professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Eu encontrei com ele lá, que eu estava estudando lá, fazendo um ano de graduação que eu fiz lá. Escreve a Constituição Aberta em 1993 e torna-se membro da Comissão de Acompanhamento da Revisão Constitucional, que foi a primeira emenda constitucional feita em 1993. Em 1993, também é instituída a Fundação Paulo Bonavides. Em 96, ele recebe a medalha Rui Barbosa. Em 1998, se torna doutor honoris causa em Lisboa. Recebeu a medalha Teixeira de Freitas em 1999 e lançou Do País Constitucional ao País Neocolonial nesse mesmo ano. Em 2001, ele publica Teoria Constitucional da Democracia Participativa. Em 2002, lança os livros Poderes Desarmados. De 2003 em diante, eu não tenho aqui registrado, mas óbvio que vieram outras obras. E outras
participações, inclusive foi Sereia de Ouro, foram outras inúmeras homenagens que ele recebeu nos últimos 20 anos. Morreu aos 95 anos, em 2020. Salvo engano, foi dia 30 de outubro de 2020. Não foi de Covid, foi antes, né? Não, foi durante, mas eu acho que foi, não foi Covid. Lúcido, extremamente lúcido, estava com câncer. Até o final da vida. Só está perdendo, como eu estou agora, a audição. Só que estou perdendo 40 anos antes dele. Vou tentar. E, basicamente, isso. É uma pessoa, como eu disse no começo dessa minha apresentação, a quem eu admirava porque venceu na vida de acordo com como os nossos pais nos ensinaram que a gente deveria vencer. Nem todo mundo acredita muito nisso, estudando. Se aperfeiçoar, não é estudando para decorar palavras, ideias, conceitos, não, mas para se elevar espiritualmente. Era uma pessoa extremamente doce, educada, sempre sorria para você, nunca vi ele maltratando quem quer que fosse. E isso é sabedoria. Que os livros também podem ajudar a trazer, nem sempre. Às vezes a pessoa lê e se acha melhor do que os outros, o nome disso é soberba. Às vezes ela lê e aprende, além do livro, o que é realmente que o conhecimento deve trazer, né? Qual é a finalidade do conhecimento. Então era isso, professor Flávio. Eu agradeço uma vez mais o seu convite e agradeço aí a presença de todos. Muito bem, doutor Antônio Carlos Klein, nós é que agradecemos pela sua brilhante fala, né? Retratando a vida, a obra e o legado deste saudoso professor, que foi nosso professor. Nós talvez tenhamos sido a última geração para a qual Bonavides lecionou diretamente, né? Vivo, porque hoje a gente recebe as lições dele pelos livros. A gente teve tanto o privilégio de ter sido aluno de Paulo Bonavides, Arnaldo Vasconcelos, Hugo de Brito Machado, Bonfim Viana, Raimundo Falcão. Eu sinto tanta pena dos nossos alunos que só têm avós. De fato, viu? A diferença é gigantesca, né? Nós tivemos realmente grandes luminares, professor Klein, né? E esses professores realmente foram importantíssimos na nossa formação, né? Todos eles e muitos outros, né? Que a nossa geração teve e que as gerações subsequentes só podem ter acesso, muitas vezes, a essas lições que não estão nos livros deles, mas que nós tivemos a oportunidade de receber diretamente, né? Aqui, Platão tinha uma parte da doutrina dele que ele escreveu, né? E outra que ele disse que ia transmitir só aos discípulos mais próximos. Pois aquelas lições que só nós, discípulos mais próximos, puderam ser transferidas, nós temos para repassar para as gerações futuras, né? Então, Arnaldo Vasconcelos, Paulo Bonavides, Raimundo Bezerra Falcão, Bonfim Viana, Hugo de Brito Machado, né? Foram professores que marcaram gerações nessa faculdade, né? É bom lembrar, eu devo ressaltar aqui, que recentemente, uma comissão da qual eu faço parte, que é a Comissão do Patrimônio Histórico Material e Imaterial da Faculdade de Direito, nós decidimos sugerir à reitoria e à direção da faculdade que nominasse o prédio antigo da faculdade, que aqui nós temos um prédio antigo e um prédio mais recente. Então, o prédio antigo da faculdade, que é em estilo arquitetônico bem diferenciado, né, que ele fosse nominado como Edifício Paulo Bonavides. Isso foi aprovado, né? Está faltando os quadros desses 5 aqui. Exatamente. E em breve nós esperamos inaugurar, inclusive as salas, muitas salas receberão os nomes desses professores, né?
Além de quadros que eu estou vendo que nós temos os quadros aqui de professores da primeira metade do século XX, no prédio velho, mas está faltando pelo menos esses 5. Com certeza. Então, nós precisamos render a estas pessoas as homenagens que elas realmente merecem, né? Me recordo que eu tive a oportunidade de organizar uma obra em homenagem ao professor Arnaldo Vasconcelos, uma obra em homenagem ao professor Raimundo Bezerra Falcão, né? E nós estamos, com esse congresso, homenageando o professor Paulo Bonavides. Sairá no próximo ano uma obra, resultado dos anais, dos trabalhos apresentados nesse congresso, uma obra que homenageará, mais uma vez, o professor Paulo Bonavides. Será uma coletânea. Eu já até convidei o professor Klein, que a gente vai utilizar boa parte da conferência que ele proferiu e que ele escreveu neste livro, em homenagem ao nosso professor. Né? Nós iremos publicar ou republicar trechos na orelha do livro, né? Em homenagem ao nosso querido e saudoso professor Paulo Bonavides. Paulo Bonavides escreveu um livro também muito interessante, acho que tenha sido um dos últimos livros que ele escreveu, do país constitucional ao país neocolonial, a derrubada da Constituição e a recolonização do Estado pelo golpe de Estado institucional. Então, só o título do livro já é uma denúncia, né? Um libelo contra aqueles que, à direita ou à esquerda ou ao centro, ameacem a nossa democracia, as nossas instituições. Um país só se consolida se ele tiver homens, como esses que a gente citou aqui, corajosos, ilustres, capazes de educar as pessoas, inclusive do ponto de vista cívico e político, e tiver instituições consolidadas, né? Então, nós, com esse evento, estamos homenageando um grande homem, o professor Paulo Bonavides, um grande constitucionalista, e 3 instituições de respeito que merecem toda a nossa atenção e carinho. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 150 anos, instituição da qual eu e o Dr. Klein também, orgulhosamente, fazemos parte, integramos, ele como juiz, eu como servidor público, né? E a Faculdade de Direito, esta Faculdade de Direito da UFC, na qual nós estudamos, né, e que eu ainda estou por aqui como professor, que completa 120 anos este ano. Ela foi fundada em 1903. E também a nossa querida co-irmã, a Universidade de Fortaleza, a Unifor, onde o professor Klein leciona, pontifica lá, lecionava ciência política, hoje está com filosofia do direito e processo constitucional, né? Ele defendeu lá, devo dizer, o Klein defendeu lá a sua tese doutoral. Eu tive a oportunidade de ler alguns trechos do trabalho, que vai em breve, eu vivo dizendo aí, publica, Klein, publica, né? Porque a sociedade precisa conhecer o trabalho que o Klein tem desenvolvido no campo da ciência política. Não é porque eu esteja aqui ao lado dele, mas ele faz jus à condição de discípulo, muito mais do que um mero ex-aluno, mas discípulo do professor Paulo Bonavides. Klein escreveu um trabalho muito interessante sobre messianismo político. Eu não vou adiantar aqui, porque é inédito o trabalho, em breve vocês receberão esse trabalho, eu espero, publicado, né? Estou incentivando para que ele traga lume logo essa obra, né? Porque é muito interessante, sobretudo porque analisa os últimos anos, né? Pelos quais nós passamos por sobressaltos e ameaças à democracia do nosso país, em grande parte, herança desse messianismo político que não nos abandonou. Nós vivemos um regime democrático, mas um regime democrático que está sob permanente ameaça das coapeladas, né? Sob permanente ameaça dos títeres, daqueles que se arrogam a condição de salvadores da pátria, né? Então é preciso nós termos muito cuidado com isso. No dia 8 de janeiro, logo depois daquele fatídico 8 de janeiro, nós puxamos aqui na faculdade um manifesto contra o 8 de janeiro. Foi lido ali no auditório, vários professores assinaram esse manifesto, quase todos os professores dessa casa, da Faculdade de Direito, que é uma casa que tem compromisso com o Estado Democrático de Direito. Lamentavelmente, quase todos. Faltaram alguns e eu creio que a história não absolverá aqueles que não assinaram o manifesto contrário à tentativa de golpe
que se estabeleceu, que já vinha se sinalizando, né? Então, eu acredito que os autênticos discípulos do Paulo Bonavides subscreveram o manifesto, né? E nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, venham de onde vier, as ameaças à nossa democracia, ao nosso Estado democrático de direito. Defender a memória de homens como Paulo Bonavides e defender instituições, defender os poderes instituídos, quando eles estejam agindo legalmente, constitucionalmente, é um dever de todo cidadão, né? Então, é um dever de resistência. Eu vou passar aqui a palavra ao professor, então, Klein. O professor Dimas, lamentavelmente, teve problemas técnicos e de saúde e não pôde entrar na sala, né? Eu vou passar a palavra para o professor Klein, para que ele faça só suas considerações finais e a gente encerra. Tá bom, Klein? Não sei considerações finais, eu assino as suas palavras. Está perfeito aí e renovo meus agradecimentos. Muito bem, então eu convido o Dr. Klein a entregar aqui, por gentileza, um exemplar dessa obra à nossa aluna de mestrado em Planejamento de Políticas Públicas, Rochelle, que está aqui presente. Vamos só registrar aqui no momento, Rochelle, venha para cá para ficar... Foi sorteada aqui. Foi sorteada entre os presentes para receber essa obra, né? Que é a obra dos anais do primeiro congresso que nós realizamos, viu? Muito bem. Obrigado. E peço também aqui ao nosso querido Felipe, que é o nosso bolsista do GTPO. Obrigado, Dr. Klein. Peço aqui, obrigado pela sua participação. Peço aqui ao nosso querido Felipe que entregue um exemplar ao outro participante desse congresso, que é o Dr. Ney Leandro, foi sorteado aqui entre os participantes para receber um exemplar dos anais do segundo congresso. Em breve, no próximo ano, nós estaremos lançando os anais deste congresso. Entregar aqui essa obra, Poder Judiciário em Pesquisas Transdisciplinares, ao Ney Leandro. Vem mais só para cá para aparecer na câmera. Muito bem, agradeço ao Felipe a sua colaboração. Muito bem. Dando sequência às nossas atividades, a gente agradece a participação de todos aqui do auditório, a gentileza dos que puderam comparecer aqui conosco, aqueles que deram apoio a esse evento, agradece ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, à Universidade Federal do Ceará, à Faculdade de Direito, nosso diretor que aqui esteve presente, e nós vamos proceder agora, rapidamente, ao lançamento das duas obras que acabaram de ser entregues aí. Essa obra que foi publicada e se encontra disponível gratuitamente para baixar em PDF na página, no site do evento. É possível clicar na imagem da obra e baixá-la em PDF. Isso aqui reúne os trabalhos que foram apresentados no primeiro congresso de pesquisa do GTEIA e da SMEC, do grupo de pesquisa da SMEC. É uma obra chamada Dimensões de Conhecimento do Poder Judiciário, Anais do primeiro encontro de pesquisa científica da SMEC. Ela foi organizada por mim, que lidero lá o grupo de pesquisa Dimensões de Conhecimento do Poder Judiciário, pelo professor Dr. Leonel Góes Lima Oliveira, a quem nós saudamos, e pela professora doutora Mércia Cardoso de Souza, a quem também nós saudamos. Então, esse trabalho foi publicado pela editora Conceito. Ele tem o prefácio do professor Tomás de Aquino Guimarães, da UNB. Nós saudamos, ele está acompanhando o nosso evento de casa. Esse professor, ele é titular da Universidade de Brasília, pesquisador nível 1B do CNPq, com estágios pós-doutorais em administração na Escola de Altos Estudos de Montreal, no Canadá, em administração pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. O professor Tomás de Aquino Guimarães nos deu a alegria e a satisfação de prefaciar essa obra, fazer a apresentação dela, né? E
O professor coordena e organiza um evento que é o mais prestigiado e importante evento no campo da gestão judiciária, da administração judiciária do país. Eu participei agora da última edição em Brasília. Esse evento tem ocorrido em vários locais, né? Anos sucessivos, né? Nesse evento são apresentados trabalhos sobre o que há de mais novo no campo da administração judiciária, da gestão judiciária, as inovações. E o professor Tomás, inclusive, já fez parte até da equipe lá do Inovar, do CNJ, dos prêmios que o CNJ instituiu, né? Então, esta outra obra, que a gente também está lançando nesse evento, essas duas obras ficaram represadas em razão da pandemia. Elas foram publicadas, mas não puderam ser lançadas. Então, estão sendo lançadas nesse evento. Nesta obra aqui, nós temos uma homenagem a dois grandes educadores, esses são os anais do segundo congresso, a homenagem aqui ao Paulo Freire, tão estigmatizado pela ditadura de 64 e tão massacrado nos últimos anos nesse país por aqueles que não compreendem a dimensão, a importância e o tamanho da obra do professor Paulo Freire, e o educador Edgar Morin, francês. Então, foram os dois homenageados nesta edição do evento. Evidentemente, na próxima obra, que resultará dos anais desse evento, terá como grande homenageado o professor Paulo Bonavides e as três instituições, o UFC, Faculdade de Direito, Tribunal de Justiça e a Universidade de Fortaleza Unifor. Então, esta obra reúne trabalhos de vários autores, são os anais do Congresso Interinstitucional de Pesquisa anterior, né? E ele tem trabalhos também, ela foi co-organizada por mim e pela professora doutora Mariana Dionísio de Andrade. Essa obra também está disponível, pode ser baixada gratuitamente. As duas obras foram financiadas com verba pública, financiadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A distribuição delas é gratuita, não é vendida, não são vendidas essas obras, e elas podem ser baixadas gratuitamente em PDF no site do próprio evento, tá? Então, são obras muito interessantes também. Nessa obra aqui, do segundo congresso, nós tivemos o prefácio do nosso integrante do GTEA, um dos fundadores do GTEA junto conosco, que era aluno na época, mas hoje é professor da Universidade Federal Fluminense, em breve professor da Universidade de Brasília, que é o professor doutor Edivaldo Moita. Edivaldo teve, inclusive, a tese dele premiada na Alemanha recentemente, publicada em inglês. Em breve nós esperamos estar, quem sabe, fazendo um lançamento aqui em Fortaleza do trabalho do Edivaldo, né? Eu já pedi a ele, inclusive, a possibilidade da gente fazer alguma resenha, que já houve a publicação de uma resenha fora do país, quem sabe uma resenha também em língua portuguesa, né, de sua obra e o lançamento aqui. Muito interessante o trabalho dele sobre não compliance e as consequências de não compliance. Então, ele prefaciou essa obra. Além do prefácio do Edivaldo Moita, a apresentação é escrita por mim e pela Mariana Dionísio, e ela tem vários capítulos, inclusive o primeiro capítulo é sobre prisão e literatura, foi a conferência de abertura do evento, feita pelo professor doutor César Barros Leal. Então, pessoal, nós agradecemos a participação de todos e de todas, sejam daqueles que aqui compareceram, sejam daqueles que nos assistem pela internet, nossos internautas. Este evento foi organizado com o apoio de várias pessoas, de várias instituições. Nós queremos destacar aqui, em especial, o GTERCOA, que é o Grupo Tecendo Redes Colaborativas de Aprendizagem, que é um grupo liderado pela professora Mazé, da UFC, mas eu quero ressaltar e destacar aqui a presença, participação e acompanhamento o tempo inteiro dos dois bolsistas do GTERCOA, para quem eu peço uma salva de palmas, o Felipe e o Rogério. Eles dois não apareceram porque estão no backstage do evento, dando todo apoio à transmissão ao vivo, para que as coisas aconteçam como elas devem ser, né? Como dizia a grande pessoa Hannah Arendt, ninguém faz nada de muito bom ou de muito ruim sozinho. Para que
qualquer coisa, a gente precisa da ajuda dos outros, né? Então, eu agradeço imensamente a colaboração, a presença aqui do nosso diretor da faculdade, que já deu a sua palavra, saudando o professor Dr. Tomaso Greco, o professor Gustavo Cabral saudou o professor Tomaso Greco, a professora Maralice Cunha, que nos deu apoio fazendo as traduções simultâneas, palestrando no evento, e a todos os palestrantes, todos aqueles que apresentaram trabalhos, todos aqueles que vieram aqui, o professor Klein, que veio gentilmente, mesmo estando com um problema de audição e cuidando aí do seu ouvido, né, ele veio aqui presencialmente fazer a sua apresentação neste colóquio, Paulo Bonavides também, que está encerrando esse evento. Agradecer a presença dos que vieram aqui presencialmente, que estão aí a ilustrar o nosso auditório, né? A gente compreende aqueles que não puderam vir, que por uma razão ou outra, em razão de saúde, não puderam palestrar no evento, mas a gente agradece a todos os palestrantes, conferencistas, painelistas e também aqueles que apresentaram trabalho nas sessões técnicas. Lembrando que vocês terão os que apresentaram trabalhos terão até o dia 31 de janeiro de 2024 para enviar o artigo completo para a gente publicar como capítulo do livro nos anais do próximo livro que vai sair, né? Será, o título a gente ainda vai escolher, mas certamente será o subtítulo fará referência a esse segundo Congresso Interinstitucional de Pesquisa, ao homenageado e às instituições também homenageadas. Muito obrigado a todos e a todas. Que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe e guarde, né? Que Ele nos proteja de todo mal e que nós consigamos realizar aqueles nossos projetos de vida sonhados, né? A gente só consegue quando a gente se dá as mãos. O GTEIA, que é o grupo transdisciplinar do qual eu faço parte, o professor Igor Paim, a quem eu faço referência, é o nosso líder, também nosso vice-líder. O GTEIA é um grupo que ele se estrutura muito assim, né? Na autoajuda, na ajuda mútua, enfim, a gente consegue fazer muita coisa junto, exatamente porque a gente se dá as mãos, né? É muito importante, portanto, essa participação, essa presença, seja virtual, seja física, né, aqui. Muito obrigado a todos. Bom final de semana e podemos encerrar, né, Felipe? Um abraço.